Olá você, tudo bem? Aqui mais uma vez o pastor Genivaldo, sempre trazendo aquela revelação do coração de Deus para a sua igreja, para as nossas vidas. Por isso é uma alegria muito grande receber aqui no canal, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, amém? Siga esse protocolo que o YouTube nos ensina aí, siga também as orientações que o Senhor tem dado a você dentro desse canal para que você possa crescer, para que você possa ser frutífero na obra do Senhor, amém? Na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, na sua cidade, enfim, aonde o Senhor te enviar. Amém? Glórias a Deus. É isso aí, amados. Eu estou com uma palavra do Senhor, que é uma palavra maravilhosa, poderosa. E eu queria muito convidar você que abrisse teu coração para receber. Amém? Aí esse é mais um episódio do nosso podcast, Palavra de Vida Gerando Vidas, Anchor, a Spotify e também tantas outras plataformas de podcast que têm transmitido os nossos episódios de uma forma assim maravilhosa. E eu aconselho a você acessar, e não só acessar, mas compartilhar, amém? Você encontra aí entrando no Google, é só colocar podcast Palavra de Vida Gerando Vidas, que aí você vai então chegar aos nossos áudios. E é maravilhoso, você pode usar eles de uma forma muito legal para evangelizar. Às vezes tem pessoas, amadas, que têm um certo bloqueio, uma certa dificuldade de evangelizar, é tímida, às vezes está meio que presa, está meio que engessada nesse sentido, mas aí através dos nossos áudios você pode compartilhar, enviar para as pessoas que você ama, que Deus colocou no teu caminho, não é verdade? E assim você vai poder ser um instrumento abençoado nas mãos de Deus, amém? E também quero convidar você, em nome de Jesus, a deixar o seu comentário aí nos nossos vídeos, sugestões também que você acha que nós deveríamos fazer para melhorar o canal. Vamos nos unir nesse projeto, vamos estar todos juntos, porque isso é para a glória de Deus, isso é para alcançar almas e vidas que tanto precisam de Deus, amém, amados? Isso aqui não é para envaidecer, isso aqui não é para levantar o ego de ninguém, isso aqui não é para estar levando pessoas ao conhecimento, à fama, a dinheiro, não é nada disso. O nosso objetivo principal aqui é o quê? Alcançar as almas, alcançar vidas para Jesus, porque foi para isso que ele morreu na cruz, foi para isso que ele nos deu, foi para isso que ele nos ensinou, foi para isso que ele nos deu a ordem lá em Mateus capítulo 28, no versículo 19, ali você vai ver o nosso Deus nos dando essas diretrizes para que a gente seguisse em frente, fazendo a sua vontade. Então, queridos, é isso que eu quero convidar vocês, para que a gente esteja juntos, amém? Num só propósito, independente da sua igreja, independente da sua religião. Primeiramente, nós temos que colocar Deus como plano primeiro, como plano número 1 nas nossas vidas, a sua palavra como primeiro na nossa vida, amém? E aí a religião é de cada um, na medida que ele for conhecendo as escrituras, que ele for se aprofundando, que ele for estudando, que ele for orando, que ele for se aproximando mais e mais do Senhor, Deus vai dando a luz aonde te quer, aí Deus vai te conduzir para onde ele quer levar você, e as coisas vão acontecendo, tá certo? Então, em nome de Jesus, venha se juntar a nós, fazer parte, nos ajudar em oração, nos ajudar com sua oferta, com seu dízimo, financeiramente. Isso também nos ajudar, sabe como? Compartilhando nas suas redes sociais. Tudo isso faz parte de quê? Da sua participação nessa obra tão maravilhosa que é levar a palavra de Deus àqueles que tanto precisam, amém? Bom, vamos então à palavra de Deus. Olha, está lá no livro de Jeremias, no capítulo 18. Eu amo essa passagem, queridos, porque ela tem um poder espiritual, assim, um despertamento muito grande para as nossas vidas. Olha o que ele diz aí no versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Então, primeiramente, nós vimos aqui o que? Deus chamando ao profeta Jeremias que ele viesse ouvir a sua palavra, receber a sua palavra, para que Jeremias tomasse posse, para que Jeremias viesse verdadeiramente obedecer à vontade de Deus. Ele diz aí no versículo 2, dispõe-te, ou seja, dispõe-te
é a pessoa tomar atitude, a pessoa se colocar à disposição. E é isso que ele queria de Jeremias. Ele diz, olha, desce à casa do oleiro. Era para ele descer à casa do oleiro. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Queridos, é por isso que nós precisamos sempre estar atentos a ouvir a palavra de Deus. A gente vive nessa correria do dia a dia, nessa luta, nessa peleja, nessa batalha, nessa guerra diária, e muitas vezes a gente passa despercebido da importância de estarmos ligados à palavra de Deus, da importância de estarmos sintonizados com o nosso Deus. E aí muitas vezes as coisas vão acontecendo e a gente não progride, parece que a gente não sai do lugar, as coisas parecem que não andam, porque muitas vezes a gente está assim, queridos, preso, envolvido, hipnotizado por esse mundo, pelas coisas desse mundo, pelos banquetes que esse mundo oferece, e a gente esquece da nossa vida espiritual. A gente muitas vezes até desconsideramos que iremos viver eternamente e que nós precisamos aqui nesse mundo, nessa vida, tomar a decisão, seguir as regras, obedecer à vontade de Deus, porque somente assim nós iremos morar com Ele. Às vezes, amados, as pessoas criam uma certa ilusão, vivem aqui nesse mundo de qualquer jeito e pensam que depois simplesmente as portas do céu, se é que lá tem portas, portais, não é verdade? Estão sempre abertas a eles. Ou seja, que nós estaremos sempre prontos para Deus. E a gente sabe, amados, que a verdade não é essa. Não adianta a gente querer maquiar a mentira. Não adianta a gente querer maquiar o engano. Nós sabemos que para que nós venhamos morar com Deus, a Bíblia é muito clara. O Senhor Jesus nos ensina, sede santo porque eu sou santo. Ele nos ensina que nós devemos o quê? A ser novas criaturas, deixando as coisas velhas para trás e olhando para aquelas que estão diante de nós, em novidade de vida com Deus. Entendeu, queridos? Ele nos ensina que Ele virá buscar uma igreja sem ruga e sem mácula, uma igreja sem pecado. Por isso que é necessário a gente estar buscando a palavra de Deus, o entendimento da palavra, para que a gente não venha ser deixado para trás. Vocês lembram lá das 10 virgens, né? E aquelas 10 virgens, 5 prudentes e 5 irresponsáveis, que não deram tanta importância. As que estavam ali preparadas, elas fizeram o quê? Levaram suas lâmpadas cheias de azeite, mas também levaram reservas de azeite. E aí no momento que veio o noivo, elas foram com o noivo, e as que estavam só com os azeites nas lâmpadas, os seus azeites acabaram, elas saíram para buscar mais azeite, e no momento que elas se ausentaram, o noivo passou e elas ficaram. Então, mas a gente tem que estar vigilante para que isso não venha acontecer conosco. Deus está nos avisando agora, como Ele está fazendo através desse vídeo, amém? E aí olha só, o oleiro Jeremias, ele obedeceu à voz do Senhor. Ele diz, desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Ou seja, ali o oleiro estava fazendo um vaso, era a obra das mãos do oleiro. Ele estava ali a construir um vaso. Amados, eu acho lindo porque esses vasos aqui representam a mim e a você, a todos os seres humanos dessa terra. O Senhor é Ele quem nos gera dentro do útero de nossa mãe. É Ele quem forma cada membro do nosso corpo, perfeito, assim como Ele é. E aí veja bem, Ele diz aí no versículo 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então nós vimos aqui que esse vaso que o oleiro estava fazendo, ele se danificou. É isso que acontece, amado. Deus nos gera de forma perfeita no útero da nossa mãe. Quando nós chegamos a esse mundo, a gente chega sem pecado, sem maldade, sem malícia, sem mentira, sem engano, sem falsidade. E aí, na medida que a gente vai desenvolvendo a nossa vida, a gente vai juntando dentro de nós esse lixo. O ódio, o rancor, a mágoa, a maldade, o engano. E aí a gente vai trazendo toda essa sujeira. É essas sujeiras que danificam o vaso. São essas sujeiras que muitas vezes esse vaso necessita ser quebrado para ser reconstruído de novo, porque ele não tem mais jeito, ele está totalmente danificado, ele está totalmente arrebentado, quebrou a tal ponto de não ter mais como se juntar, mas sim ter que se fazer outro vaso. E aqui foi o que aconteceu nas mãos do oleiro. Ele veio e fez segundo lhe pareceu. Então aí diz aí no versículo 5, então veio a minha palavra do Senhor. E ele diz então, olha só no versículo 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel.
diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Tá vendo? Então aqui o Senhor estava ali exatamente usando aquele vaso como uma coisa, né, figurativa, como um exemplo, para nos dar uma grande lição, que do mesmo jeito que ele estava moldando aquele vaso, ele poderia fazer na minha vida, na sua vida e na vida de qualquer ser humano nessa terra. Amém? Ele pode fazer. E aí ele diz aí, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e o destruir, viu? Então a gente vê aqui que o Senhor, ele estava usando aqui Jeremias para falar de forma muito dura com o povo, porque o povo, amados, tinha se virado contra Deus. Por isso que Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão, porque Jeremias, ele chorava com cada sermão que ele trazia para o povo. Era muito forte, muito pesado, porque o povo era de dura cerviz, o povo era de duro coração, o povo estava sempre virando as costas para Deus, o povo andava com Deus, daí a pouco o povo virava as costas para Deus, se afastavam do Senhor, e o povo então começavam a fazer tudo o contrário ao que Deus ensinava. E não tem coisa pior, mas, do que a gente lidar com gente teimosa, com gente desobediente, com gente rebelde. É ou não é? Eu te garanto que todas as pessoas que já assumiram um cargo de liderança ou que exercem a liderança, mesmo já começa a nossa liderança, começa na nossa casa, né? O pai liderando sobre os filhos. Às vezes, quando se torna o pai ausente, que fica uma pessoa ali, a mãe, na figura do pai ali liderando. E não tem coisa pior do que quando tem que lidar com o filho rebelde, com o filho difícil, com o filho de coração amargo. Não tem coisa pior, queridos. Por isso que aqui o Senhor está nos ensinando. Se a tal nação se converter da maldade contra o qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Então aqui o Senhor já está dizendo que ele nem fará mais nenhum mal se essas pessoas voltarem para ele. Eu acho lindo, amado, que Deus sempre nos dá a oportunidade do arrependimento, da mudança, da renúncia, do deixar. Deus está sempre acreditando em nós. O Senhor está sempre nos dando mais uma oportunidade. E muitas vezes a gente vai simplesmente renunciando a tudo isso, abrindo mão, e aí as consequências muitas vezes vêm, e vêm de forma dura, não é verdade? E aí aqui, ó, ele diz, olha, que ele nem irá mais fazer mal, né? O arrepender-se do Senhor aqui é isso, não. Então, olha, se eles me obedecerem, eu não vou mais fazer nenhum mal, eu não vou mais corrigi-los, eu não vou mais exortá-los, eu não vou mais puxar a orelha deles, no nosso linguajar, né? Entendeu? Então o Senhor diz aqui no versículo 9, e no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem em que houvera dito, lhe faria. Então nós vimos aqui o quê? Aqui o nosso Deus aqui, falando para Jeremias, usando essa situação do vaso e do oleiro para exortar a casa de Israel, para exortar a mim e a você, para que nós venhamos verdadeiramente entrar no centro da vontade de Deus, que é o melhor lugar para todos nós estarmos, é no centro da vontade de Deus. Às vezes, amados, a gente vê pessoas que recorrem a uma religião, recorrem a uma pessoa, e muitas vezes essas pessoas que buscam esses atalhos, que buscam essas desculpas, voltam machucados, decepcionados, tristes, magoados, carregando rancor e ódio nos seus corações, porque se decepcionaram, porque buscaram da forma errada. O Senhor mesmo diz aí, olha, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, amados, essas pessoas, geralmente, elas se tornam pessoas amaldiçoadas, porque elas vivem se contaminando com as coisas de Satanás. A teimosia, o engano, a falsidade, rebeldia. Querido, tem gente que está colhendo simplesmente o que passou uma vida inteira plantando. E a lei da semeadura não protege ninguém. Ela é certa e fiel. Se você plantar sementes boas, você vai colher bons frutos. Mas se você plantar sementes ruins, você também vai colher frutos maus, ruins, podres e doentes. Ele diz, mas ó, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então nós vimos aqui que nós devemos sim
procurar sempre fazer a vontade de Deus. O Senhor estava aqui moldando um vaso, e esse vaso veio a se deteriorar na mão do oleiro. Veio a se danificar. É o caso que acontece, amados, com todos nós. Nós chegamos a esse mundo, na medida que nós caminhamos, a gente começa a se contaminar com tudo que não presta. E aí daqui a pouco a gente se torna uma pessoa totalmente estranha. Às vezes tem pessoas que nos viram quando a gente era criança, quando vê a gente adulta, elas tomam um choque de ver quão grande mudança aconteceu. Então, meus amados, nós precisamos sempre estar buscando viver a palavra de Deus. Nós precisamos sempre nos colocar nas mãos do oleiro para que ele continue essa obra maravilhosa, porque a palavra dele diz que aquele que começou a boa obra em mim e você, ele é fiel e ele vai concluir. Amém? Por isso que nós não podemos desanimar, nós não podemos parar, a gente não pode ficar no meio do caminho, nós temos que continuar indo em frente, nós temos que continuar seguindo a direção, seguindo o caminho, porque ele diz que ele é a verdade, ele é o caminho. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Então nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir, não podemos parar, porque nós sabemos em quem nós temos crido e temos que seguir adiante. Amém, queridos? Então nós precisamos seguir em frente, meu amado e minha amada, porque nosso Deus, ele tem promessas tremendas para as nossas vidas. Então nós temos que abrir mão, renunciar ao nosso eu, amém? Nos esvaziarmos de nós mesmos para que ele venha nos preencher, nos encher da sua presença, porque nada melhor, amado, do que estar nas mãos do oleiro. Não há a pessoa mais certa que nos traga uma certeza tão plena e tão perfeita, Deus, do que a vontade do nosso Deus sobre as nossas vidas. É por isso que o Senhor me entregou esta revelação, porque Ele ama você, Ele não abre mão de você, você é especial para Ele, Ele te chamou pelo teu nome. Por isso, em nome de Jesus, ouça e receba o chamado de Deus na tua vida. Se posicione como um homem, como uma mulher de Deus. Chega de viver na rebeldia, no engano, na mentira. Chega de viver no jeitinho do ser humano, mas vamos nos preencher com a vontade, sim, mas a vontade do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. É isso, amado, que o nosso Deus chama a mim e a você. É por isso que ele usou Jeremias com aquele povo que se encontrava de coração rebelde, que se encontrava ali virando as costas para o seu Deus. Esse povo estava prestes a entrar na maior prova da sua vida. Eles iriam enfrentar um cativeiro de 70 anos. E aí o que acontece? O povo insiste em continuar ignorando o profeta do Senhor, ignorando a Jeremias, ignorando o servo de Deus. Não acreditaram na mensagem de Jeremias como deveriam acreditar. Não deram a credibilidade que ela merecia. E aí o que acontece? O povo então cai no cativeiro. E Jeremias chorou de ver a situação que aquele povo foi sendo arrancado da sua terra, do seu lugar. E foram levados para viver como escravos. E então, queridos, o sermão de Jeremias ficou no vazio, porque as pessoas estavam com seus corações duros, envolvidos pelas coisas desse mundo, e deixaram de dar a atenção necessária e merecida ao profeta do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, você não faz parte desses rebeldes, porque você está tendo a humildade de reconhecer, de ouvir e receber o que Deus está falando para você. Amém? Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que você receba essa palavra, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Seja um instrumento nas mãos de Deus para que outros sejam alcançados. Compartilhe esse vídeo, peça para que outras pessoas também passem para aquelas pessoas que elas amam e consideram. Amados, nós estamos aí vivendo os últimos dias da igreja na terra. Nós estamos vivendo os últimos dias do povo de Deus nessa terra. E no momento que esse povo for tirado, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele será tirado também dessa terra. E aí não mais terá ninguém para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E então ficará muito mais difícil ele viver em comunhão com seu Deus e ele poder estar
na morada eterna com o seu Deus. Mas não é isso que Deus quer para mim e para você. Por isso que Deus está falando agora. Por isso que o Senhor trouxe essa mensagem aos nossos corações, para que a gente venha buscar uma mudança, uma transformação, para que sejamos instrumentos de bênção, vasos de honra na mão do oleiro. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe sua família e permaneça firme nos caminhos do Senhor. Não deixe que nada venha tirar, amém, você do propósito que Deus preparou para você. Nos veremos no próximo vídeo, tudo bem? Glórias a Deus.